Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Vocês sabem, está começando mais um Provocação Histórica ao vivo aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta desde 2021. O Provocação Histórica narrando aqui o que interessa em termos de conflito, história, disputa, narrativa, memória, em termos de autoritarismo e democracia, ou seja, desde 2021, o Provocação Histórica está aqui com esse professor que vos fala, Lindener Pareto, que é um professor de história, um historiador no Brasil que tem um intenso, violento e virulento passado pela frente, como dizia o cronista. Então vamos curtir, compartilhar, fazer viajar, que é a palavra da história no Provocação Histórica, que está aqui no YouTube, está também no Spotify, está aí nos tocadores de vocês. Venham para o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Senhoras e senhores, não há nada mais implacável para os historiadores e historiadoras do que a constituição das memórias que serão objetos da história como narrativa dos acontecimentos humanos. E eu diria a vocês, como historiador e professor de história já agora há quase 20 anos, que narrar a história do Brasil é sempre um fardo brutal e implacável. Sobretudo quando a gente se dá e se vê diante de fatos, de operações como a que a gente viu na semana passada no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, que foi a capital do Império e da República. Um Rio de Janeiro que, vocês sabem, dos 12 milhões de africanos escravizados, recebeu 2 milhões e 100 mil africanos escravizados ao longo de séculos. Um Rio de Janeiro que sempre foi afro. Um Rio de Janeiro das comunidades, dos morros, das favelas. Um Rio de Janeiro que tantas vezes e reiteradamente viola os direitos da maioria da população. Por quê? Porque o povo preto e pardo é a maioria da população. O que a gente viu na semana passada, então, é uma história, como vocês sabem, das estruturas inteiras da história do Brasil. E é por isso que eu tenho alegria hoje aqui, e também o peso e o fardo, de debater com vocês, junto com um especialista no assunto. Ele é mestre e ele estudou e estuda a história das polícias no Brasil e é um jurista, um advogado. Recebam aqui no palco do Provocação Histórica, Almir Felitti. Seja muito bem-vindo ao Provocação, meu caro. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Lindener. Agradeço aí ao ICL, a toda a nossa audiência aí que vai acompanhar esse debate. Infelizmente, quando a gente estuda, né, a segurança pública, a gente trabalha com a segurança pública, a gente é chamado para falar sempre em situações terríveis, né? E também, infelizmente, no Brasil não faltam situações terríveis Uma constante, né? Para chamar esse debate, né? Isso mostra como a gente tem que avançar nesse debate, como esse debate pouquíssimo avançou. A gente está falando de novo aqui de ocupações, de grandes operações, sem qualquer bom resultado para a nossa sociedade, sempre com resultados extremamente mortíferos, extremamente letais. E a gente está falando isso já há algumas décadas, né? Isso mostra como a gente avançou tão pouco e a gente precisa de espaços como esse aqui para debater, para dar uma nova visão para o nosso país, uma nova visão de segurança pública, de sociedade, porque não dá para a gente aceitar como normal, de novo, mais uma vez, o que aconteceu semana passada. Total, e vamos discutir o que é esse normal para o Cláudio Castro e o que é esse normal do ponto de vista histórico, mas também jurídico, que você, enfim, há tempo se dedica a estudar. Está aqui em minhas mãos, ó senhoras e senhores, voz de minha alma, História da Polícia no Brasil, Estado de Exceção Permanente. Almir Felitti vai explicar aqui pra gente, num livro publicado recentemente, 2023, ainda é o longo 2023, porque, como ele bem disse, essa história aqui, ó, é a história que as pessoas têm evitado discutir, mas que é fundamental discutir. Afinal, para que serve a polícia? Ela serve para algumas coisas, muitas coisas, né? Nem todo policial, mas sempre um policial. Quer dizer, o que é Estado de Exceção Permanente? Livraço aqui da autonomia literária em minhas mãos, do Almir Felitti. Almir, vamos do presente para o passado, então, né? Eu acho que, claro, para um público progressista, que em geral assiste a gente, mas também para um público que está um tanto confuso em relação ao uso dos termos. Quer dizer, dizer que a mega operação, né? Qual é o nome oficial da operação da semana passada? Era operação... Tem um termo específico que eles usaram, agora. Concepção, não lembro agora. Enfim, essa mega operação, ela... Por que ela tem que ser chamada de chacina?
Linder, eu acho que não tem como, professor, a gente não dar esse nome, chacina, massacre, né? Como foi o massacre do Carandiru, como foi a chacina da Candelária, né? A chacina da Cabula, na Bahia, da Messejana, no Ceará, né? Tantas e tantas... O Brasil é feito de chacina. O Brasil é feito de chacinas, né? Eldorado dos Carajás. Se a gente ficar enumerando aqui, né, a gente não vai parar nunca. Isso mostra que a gente está diante, não de uma fatalidade, não é de um erro, não é de uma falta de planejamento. Na verdade, isso mostra como a gente está diante de um projeto político. Um projeto político que é baseado em chacinas, que é baseado numa violência constante das instituições policiais contra a própria sociedade, contra comunidades periféricas, contra favelas, né? Então, eu acho importante a gente chamar as coisas pelo nome. Eu vi, logo que aconteceu a Operação do Rio, né? O governo do Rio, Cláudio Castro, o governador, tentou levantar ali um debate de que ele não teria sido auxiliado pelo governo federal, e então o planejamento teria ficado de alguma forma prejudicado por conta disso. O governo Lula ignorou. Porque o governo Lula teria ignorado os seus chamados. Assim, uma operação que termina com uma pessoa morta já é uma grande fatalidade. E uma pessoa morta, talvez a gente possa pensar que tenha tido algum erro, alguma falta de planejamento. Mas uma operação que termina com quase 150 mortos, mais de 130 mortos, acredito que foi o número final, a contagem não parava, né? Ao mesmo tempo... E aí enganaram todo mundo, né? Quer dizer, falaram que morreram ali 60 e poucos, que já era uma hecatombe, né? Para uma operação policial, 60 e tantas pessoas mortas, alguma coisa está errada. Aí no dia seguinte, as mães e família trazendo os corpos, os outros corpos para baixo, na praça. E o mais curioso é que, ao mesmo tempo em que as famílias traziam esses corpos da mata para baixo, para o asfalto, o governo do Rio já havia declarado que todos os mortos eram criminosos. O que já se comprovou uma falácia. Não havia nem o reconhecimento de todos os corpos, não se sabia nem quais eram as pessoas que tinham morrido, e já havia essa declaração do governador e do secretário de Segurança Pública, né? Então, isso mostra como a gente está ali diante de um projeto em que tudo é justificado, né? Os fatos sequer tinham sido apurados, mas já havia uma justificativa. Todos eram bandidos, todos com algum tipo de passagem, todos estavam na denúncia, na investigação. Depois os fatos começam a aparecer, né? Uma série de pessoas sequer investigado, uma série de pessoas... 14, 15, nem passagem na polícia. Sequer com passagem pela polícia, e não que isso fosse justificar, né? Mas você vai vendo como, né, esse castelo de cartas, né, dos argumentos do governo do Rio vão caindo com muita velocidade, porque a narrativa já estava preparada antes mesmo da operação acontecer. É como eu vinha dizendo, uma operação que deixa esse número de mortos, que acontece como esse estrondo que foi, ela é planejada há muito tempo. Se trata ali de um projeto de governo, de um projeto de poder. Parte dos mais críticos e também dos certos setores progressistas dizendo que não tinha planejamento, é errado falar isso. Tinha sim, e era para matar sim, né? Anos de planejamento, né? Anos de promessa. Os últimos governadores do Rio prometeram que isso ia ser feito. O discurso sobre ocupações, uma nova onda de ocupações, né? Além de uma onda de ocupações que já foi vivida no Rio de Janeiro na década passada, com a implementação das UPPs e tudo mais. Né? Nesse meio tempo, a gente tem intervenção militar no Rio de Janeiro também, vamos lembrar, durante o golpe. Com o general que depois com o governo foi Temer. Vice-presidente. Né? E com o general que depois viria a ser vice-presidente do Brasil. Então, assim, a gente já vivia essa promessa de que essa política não tinha acabado, de que ela ia continuar a ser implementada. Né? Já no último governo, aquele governo desastroso do Wilson Witzel, né, em que ele dizia para mirar na cabecinha, né, em que ele chegou... Eu não sei se lembram mais da frase da cabecinha, pouca gente lembra que ele falou sobre um míssil na favela, né, sobre a possibilidade de jogar um míssil na favela. Né? Assim, é uma política pública.
no Brasil todo, mas no Rio com um tom assim um pouco mais além, é que basicamente a gente pode comparar, por exemplo, com uma política que a gente vê sendo implantada num território como a faixa de Gaza. Total. Né? Se torna ali um território pária, né? Um campo de transforma-se um território num campo de concentração em que todos ali, independente de qualquer investigação, independente de qualquer informação, todos são tratados de alguma forma como um inimigo, como um bandido, como um criminoso, da criancinha mais nova ao idoso mais velho da favela, todos são tratados dentro de um grande pacote ali de bandidos, né, de terroristas. E essa política é aplicada a todos de forma completamente indiscriminada, formando verdadeiros territórios, verdadeiras faixas de Gaza no nosso próprio território brasileiro. Isso é inacreditável. O Brasil parece... O pessoal ficou falando de necropolítica, né? Que é essa política da morte, necro do grego morte, por isso necrópole é cemitério, né? É o território da morte. Mas Achille Mbembe, citando o filósofo africano camaronês, mas o Brasil parece que desde 1500, dizem, né? Parece ensinar ao mundo o que é o estado de exceção. Então vamos... Aqui, ó. Almir Felitti, jurista, advogado, pesquisador da segurança pública e da história da polícia. Vamos puxar, então, né? Os historiadores, a gente brinca, quanto mais a gente fala, mais a gente volta no tempo para achar a gênese das coisas, né? Então, o que é essa história da polícia antes dessa polícia que hoje, como você bem diz, e é uma das suas teses, tem pretensões não só de ser auxiliar da elite política, mas ser a própria elite política, seja no Congresso ou no Poder Executivo. Então, que história da polícia é essa? No Brasil, especificamente da escravidão, a gente retorna ao século XIX. Fala um pouco para a gente dessa gênese no século XIX da polícia brasileira. Professor, eu tento não voltar, não cair, às vezes eu acho que, né, um erro que muitos pesquisadores caem de voltar assim num eterno passado, né? A gente volta na Roma antiga, como vai até o Big Bang, né? Como se o Big Bang tivesse uma relação com o que está acontecendo hoje, né? E tem, de alguma forma tem também, né? Mas a história das polícias ela vai estar muito ligada à formação dos estados modernos no mundo todo, do capitalismo moderno no mundo todo, né? Ela é uma instituição típica do Estado burguês, típico do Estado moderno burguês. Isso não vai ser uma exclusividade do Brasil. No Brasil, o que a gente vai observar, e aí é algo que eu tento trazer assim com muita clareza no livro, e é uma coincidência que não deve ser chamada de coincidência, né? Ela tem uma relação, são dois fatos que têm uma relação direta. Se a gente for analisar o desenvolvimento das legislações policiais e penais no Brasil, eles têm uma coincidência histórica enorme com as nossas leis abolicionistas, com o processo abolicionista da escravidão no Brasil. Né? A primeira lei abolicionista aí que vai surgir com mais força no nosso país, ela vem em 1831. Ventre livre, né? Lei Eusébio Queiroz, na verdade. Depois tem a lei internacional, Lei Bill Aberdeen. Depois, lei do ventre livre, lei dos sexagenários. Né? É um processo longo, o processo abolicionista brasileiro. Né? Ele começa... Na verdade, até seguindo assim, bem o que diz o Clóvis Moura, né? O processo abolicionista ele ganha muita força no processo de independência do Brasil, porque os movimentos mais radicais de independência são justamente os movimentos que contam com a participação de negros escravizados e negros libertos. E há até nesse momento da independência uma certa resposta de uma elite burguesa no Brasil que até então não estava tão entusiasmada com a ideia de independência e pensa, opa, se eu não entrar à frente aqui desse processo de independência, o capitalismo brasileiro vai se modernizar de uma forma que eu não gostaria. Né? Então, você tem na virada ali do século uma entrada mais forte, principalmente de uma burguesia agrária, né, nesses movimentos de independência. E o Estado moderno brasileiro que está nascendo ali vai iniciar um debate que vê a abolição da escravidão não só como um benefício
humanitário, né? Esse discurso, lógico, vai estar presente muito no movimento negro brasileiro, mas uma parte da burguesia brasileira branca vai começar a defender também a questão da abolição por uma necessidade de modernizar o capitalismo brasileiro, a partir de uma transição de um país agrário baseado em mão de obra escrava para um Brasil, para um capitalismo que vai modernizar o seu sistema de produção para um sistema baseado no trabalho livre, urbanizado e com o início de uma industrialização ainda muito fraca, mas de uma industrialização. E a partir desse momento, a questão racial ela é extremamente importante para a gente entender como as coisas vão se definindo no Brasil, principalmente a questão policial. Porque esse processo de modernização ele vai ser feito em conjunto com outros processos. Por exemplo, é a da importação de mão de obra branca para o Brasil. A gente já tinha uma grande massa de trabalhadores aqui no Brasil, mas se faz essa escolha, até por uma série de questões, inclusive por subordinação a políticas imperialistas, se faz uma importação de trabalhadores brancos, né, italianos, portugueses, espanhóis, de várias partes da Europa. Um excedente de trabalhadores da Europa é importado aqui para o Brasil e vem compor a classe trabalhadora brasileira, entre várias opressões, com um ou outro privilégio em relação à população negra que aqui já estava. Né? A população branca ela vai chegar aqui no Brasil com algum acesso à política de terra, com algum acesso à política de emprego. Né? A gente pega os censos da época, as indústrias que estavam nascendo na época, elas vão ter uma razão desproporcional de trabalhadores brancos. Embora o Brasil ainda fosse muito mais negro, e é importante a gente lembrar isso, o Brasil já foi, inclusive, muito mais negro e muito mais indígena do que a gente passou por um processo de embranquecimento na virada do século XX para o século XX. Né? A gente observa, a partir desse censo, como tinha uma razão completamente desproporcional de trabalhadores brancos nesses postos de trabalho formais. Né? Então, ao mesmo tempo em que há essa importação, a população negra, que aqui já estava muito mais tempo que a população branca, ela vai passar de uma situação de escravidão para uma situação de marginalização. Né? Que é o pós-abolição, né? Ela é jogada ao ócio. Ao longo do século XIX, ela vai ser toda jogada ao ócio, formando ali o que a gente chama de exército de reserva industrial, de certa forma causando uma pressão que baixa a demanda salarial no Brasil. Né? É um projeto de modernização capitalista muito bem pensado, a partir de uma estrutura completamente racista. E essa população negra ela vai compor essa franja marginalizada da nossa população, essa franja de ociosos da nossa população, porque ela não tem acesso à política de emprego, ela não tem acesso à política de moradia, não tem acesso à política de terra. Ela vai ser jogada à ociosidade num momento em que também na Europa havia um grande debate sobre como combater e como controlar a ociosidade, porque a Europa também nesse momento vinha passando um processo de urbanização e industrialização com um êxodo rural enorme. Que fazer com essas massas no mundo urbano. Que criava na Europa o que eles chamavam de classes perigosas. Essas classes que ficavam entre a marginalidade e o trabalho, entre a ociosidade e o mercado de trabalho, por uma questão de como o sistema capitalista vinha se desenvolvendo. No Brasil, nos Estados Unidos, você adiciona aí a esse componente já explosivo o componente racial. O componente racial é muito importante para a gente e também nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também têm uma abolição muito tardia. Também a abolição nos Estados Unidos é um sinal da modernização capitalista pela qual eles passam no século XIX. E nesse momento, né, em que começa a surgir essa nova classe trabalhadora livre, essa classe de ociosos no Brasil, começa também a surgir uma nova burguesia que vai se estruturar a partir da máquina estatal brasileira. E uma das grandes preocupações dessa burguesia dentro dessa máquina estatal era construir uma instituição, uma ferramenta que pudesse controlar essa grande camada de ociosos no Brasil. Então, a partir do momento que a gente tem lá em 1831 as primeiras leis abolicionistas, é em 1830 que a gente tem o primeiro Código Penal do Império.
é em 1831, 32, não lembro agora, que a gente vai ter o Código de Processo Criminal, que vai, a partir dali, criar a figura dos delegados, da polícia, que seria, né, mais tarde, a Polícia Civil. Em 1871 vai vir a reforma que traz a figura do inquérito policial para o Brasil. Em 1831, a gente tem uma reforma que prevê a possibilidade das províncias criarem as suas próprias guardas militarizadas, que é tida como a origem das polícias militares no Brasil. A Guarda Nacional, né? A Guarda Nacional e a possibilidade que cada província crie uma guarda parecida com a Guarda Nacional dentro dos seus estados, né? Então, embora a gente tenha aí alguns, eu acho que 3 exemplos no Brasil de polícias militares que vêm antes disso, o grosso das polícias militares, né, a grande maioria das polícias militares vai ser criada a partir dessa lei de 1831. Então, é aí que eu caio naquela frase que eu costumo repetir muito sobre esse período. A gente criou dentro da própria esquerda uma noção de que a polícia ela havia sido criada para perseguir negros escravizados. E a realidade brasileira é infinitamente mais racista do que essa, porque a gente criou a polícia no Brasil não para perseguir negros escravizados, mas os livres. Mas os negros livres. Né? Então, junto à estruturação de todas essas instituições policiais no século XIX, a gente tem, por exemplo, uma figura penal que vai ser amplamente usada no país, até a República Velha, até depois da Era Vargas, inclusive, que é o crime de vadiagem. Parece bobagem, parece pouco. O crime de vadiagem, em alguns momentos da história, chegou a representar 80% da população carcerária do Brasil. Tá na Constituição de 1891, mas estava antes já, né? Ela já vinha, se eu não me engano, era uma figura já do direito português. E, basicamente, né, o que é o crime de vadiagem? Né, o que era? É a pessoa não ter uma renda fixa, não ter uma propriedade, não ter uma ocupação e não ter uma casa. No momento em que o Brasil acabou com a escravidão, aboliu a escravidão, mas não trouxe, junto com a abolição política de trabalho, de moradia e de terra para a população negra, obviamente que quem incorria do crime de vadiagem era essa população negra que estava saindo da escravidão para a ociosidade. Né? Então, o crime de vadiagem se transformou num instrumento para a polícia, para as autoridades brasileiras poderem diariamente controlar a circulação de pessoas negras livres na cidade. Isso já ao longo de todo o século XIX, né? Porque a gente vai vendo essa distensão, né, da escravidão no Brasil, a gente vai vendo uma migração, né, cada vez o número de escravos diminuindo mais até a Lei Áurea, e à medida em que aumenta o número de negros livres no Brasil, vão aumentando as leis penais, vai havendo uma mudança na população carcerária brasileira. A gente tem, por exemplo, alguns dados, os dados são bem escassos, né? Mas a gente tem, por exemplo, alguns dados da Bahia, do Rio de Janeiro, que mostram que no início do século XIX a população carcerária era majoritariamente branca. Já ao fim do século XIX, essa proporção começa a se inverter. A população carcerária passa a se tornar negra justamente por uma obviedade. Antes, a população negra estava sujeita ao controle privado. Ela estava sujeita ao Instituto da Escravidão, ao capataz, ao feitor, à senzala. A partir do momento que não há mais esse instrumento privado porque a escravidão é abolida, o que a gente tem é a estruturação, a estatização desse instrumento de controle que era a escravidão. Não há mais o instrumento privado da escravidão, mas há agora o elemento público, a instituição policial, ao Código Penal, ao processo criminal. Tudo isso vai passar a ser usado para controlar essas populações negras. E aí a República, chamada de Velha, a Primeira República, tem expertise em fazer esse tipo de controle, tanto no Código Penal quanto na Constituição, não é isso? Quer dizer, então, o que se praticou na Primeira República foi punir ou continuar punindo corpos pretos e pardos? Com certeza. Durante a República Velha, o que a gente vai ver é justamente o momento de profissionalização e especialização das estruturas que foram criadas durante o Império. Não há uma mudança radical no modo como elas funcionam ou no objetivo para o qual elas funcionam. E é muito importante falar isso do objetivo aqui, porque hoje a gente debate
a redução dos índices criminais, como a polícia vai fazer para combater o crime organizado, para reduzir a sensação de segurança. Esses debates são extremamente modernos. Esses debates vão se iniciar no século XX, ali a partir de um debate que se propõe científico sobre a segurança pública. E só agora, no século XXI, é que a gente tem, um pouco no fim dos anos 90, mas o grosso de tudo isso que foi produzido é mais no século XXI, que a gente tem esse debate. No passado, você pegar frases de autoridades, declarações de autoridades, de legisladores, eles falam abertamente o porquê eles estavam construindo aquelas estruturas policiais. Para controlar a vadiagem, os pobres. Você tem, por exemplo, um debate publicizado aqui entre autoridades paulistas, já na época da República Velha, em que eles estavam discutindo a contratação de uma missão militar para treinar a polícia paulista. Você tem ali um debate em que o chefe de polícia fala, olha, a cavalaria realmente parece muito boa para conter movimentos grevistas, movimentos de protesto, a militarização é desejada nesse sentido, e aí ele até põe um debate que seria moderno hoje. Ele coloca o debate de que talvez para o dia a dia é melhor que essa polícia não seja militarizada, porque no trato urbano é melhor que o civil lide com civis. Pública, né? Um debate antigo, esse nome, né? Um debate aí já de mais de 100 anos e que a gente ainda trava, né? Parece até que andamos para trás, porque hoje a PM vem conquistando ainda mais poder dentro desse trabalho de policiamento cotidiano. Mas a República Velha, ela representa a continuidade, não só a continuidade, mas a consolidação dessa visão de polícia no Brasil, né? Porque ela vai trazer a especialização das polícias, ela vai trazer as primeiras escolas de polícia para o Brasil, ela vai fazer a contratação de missões militares em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, vai ter uma profusão da contratação de missões militares, né, de forças armadas, inclusive estrangeiras, para treinar essas forças que viriam a ser as polícias militares estaduais de hoje, né? Então a gente vê uma continuidade, né? E essa continuidade é uma marca da história do Brasil na segurança pública, é uma marca da história das polícias no Brasil. Essa continuidade de uma opção militarizada, de uma opção de uma polícia que vai agir para o controle de determinadas populações, né? Esse debate mesmo que a gente faz hoje é muito moderno mesmo. Mesmo como inércia e por movimentos que vão intensificar ainda mais, né? Todo esse processo, né? A gente passa por uma ditadura Vargas que vai estruturar... Porque tem essa questão da militarização só a partir de 64 com o golpe civil-militar, mas não, né? Existe uma explicação para a gente repetir muito esse discurso na esquerda. É errado, mas não é tão errado assim. De fato, a gente vai ter um movimento muito importante que define o que é a PM hoje, ocorrendo na ditadura militar, né? Mas, como eu trouxe aqui, a história da Polícia Militar ela vai remeter lá ao século XIX, a esse período em que a gente está fazendo a transição do trabalho escravo para o trabalho livre. E a PM, no geral... durante todo esse período, durante Império, República Velha, ditadura Vargas, até a Primeira República Brasileira, ela tem um papel muito diferente do que ela tem hoje. Ela, de fato, é uma polícia militar que permanece a maior parte do seu tempo aquartelada, né? Havia pouco uso da polícia militar no cotidiano da sociedade brasileira. O cotidiano era feito pelo delegado de polícia, pelos inspetores de polícia, né, por algumas guardas civis que eram municipalizadas, algumas estaduais, mas por guardas civis, né, e esse controle da vadiagem era feito por policiais civis, né, os termos de bem viver, que são uma espécie de ainda pseudo-inquérito, né, não era nem um inquérito policial, eram feitos pelas polícias civis, e a polícia militar ela era chamada para movimentos de grande vulto. Né? Até é muito simbólico você pegar o escudo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, porque ele tem várias estrelas ali no brasão, cada uma representando um grande momento, que eles consideram grande, lógico, dentro da instituição. E você pega quais são esses momentos. A incursão na Guerra dos Canudos,
a repressão à guerra do contestado, quer dizer, inclusive em outros estados, Sempre. a PM paulista ia atuar. E é assim como curioso outros eles PMs. ficarem reclamando, claro, não vamos passar pano para bandidagem, mas não, porque estava cheio de bandidos de outros estados lá no complexo da PM. Bom, a polícia, com sua violência, exporta sua violência para outros estados do Brasil também. Quer dizer, é uma máquina de moer policial também, gente, né? Inclusive, quando rolou agora esse consórcio da paz, né, que os governadores chamaram... Quase morri, né? Quase chutei a TV. É uma ironia macabra, né? Eles se chamarem de consórcio da paz. E de uma disfarçatez, o Zema, cara, ele é a nova expressão do neofascismo completa, né? E eles chegam a propor ali um certo intercâmbio entre os policiais. Eles propõem, o Tarcísio propõe, o Caiado propõe enviar policiais militares ao Rio de Janeiro. Isso me lembra muito essa época da República Velha, em que isso era um expediente comum. Eles trocavam toda hora. Para reprimir a revolta da vacina, veio policiais de São Paulo, foram para o Rio, né? Canudos teve a participação de várias polícias militares do país inteiro, né? Então era um expediente comum que até mostrava a rivalidade dos estados entre si, né? No meio daquela política dos governadores. E numa época em que manter uma PM estruturada, manter o que a gente chama de pequeno exército estadual, era também uma forma de se manter livre de alguma intervenção do governo federal, da União. Debate que a gente também pode travar aqui, que está acontecendo nesse exato momento com a PEC da Segurança Pública. Né? Para você ver como a gente se repete, né? Porque a forma da República está aí ainda, né? Exatamente. Não é? E na época, a PM de São Paulo tinha o apelido, né, de Pequeno Exército Paulista. E de fato você percebe que, principalmente ali na República Velha, os estados que tinham as maiores polícias militares, as polícias militares mais bem estruturadas, eram justamente os estados que conseguiam algum tipo de hegemonia na política geral do país, né? Então, os três principais que eu coloco aqui, né, São Paulo, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, que não à toa vai ter a participação da PM na tomada de poder por Vargas. A Polícia Militar, a Brigada Militar Gaúcha faz essa participação. Vai com ele amarrar o cavalo lá no Palácio. Vai com ele amarrar o cavalo, exato. Não é só uma parte do Exército que age ali, é também uma parte da Brigada Militar Gaúcha. Cara, inacreditável. Mas aí, voltando à questão da militarização, porque, por exemplo, era chamado na Primeira República e mesmo na era Vargas, de força pública. Não tinha esse nome polícia militar, né? Exatamente. E aí esse nome vai se estabelecer junto com uma mudança na ditadura, que é essencial para a gente compreender o que é o sistema de segurança pública brasileiro hoje. Para a gente entender a Constituição de hoje, o artigo 144 de hoje. Eu vou trazer essa questão aqui da ditadura. Porque até então a PM ela era utilizada mais para reprimir movimentos de grande vulto, grandes greves, grandes protestos. A partir da ditadura, a gente tem ali um ano muito efervescente na ditadura, que é 1968. Né, os protestos, maio de 68, não só no Brasil, né, no mundo inteiro foi um ano que o mundo ferveu. Né? E a gente sempre lembra qual foi a principal resposta da ditadura para isso. Foi o AI-5, no fim de 68. Porém, no começo de 69, vem uma outra resposta, que é menos falada, que é o Decreto 667 de 1969, que ele vai estabelecer uma reforma no sistema de segurança pública brasileiro, que vai decretar ali que, a partir dali, o policiamento ostensivo seria competência exclusiva das polícias militares. O policiamento ostensivo, às vezes tem muita confusão sobre esse nome. Policiamento ostensivo é o que o nome diz, é o policiamento que se mostra. É o policiamento que... É a ideia do policiamento que pensa que um policial uniformizado, uma viatura caracterizada em uma determinada localidade, faz com que ali não ocorra um crime. É uma ideia preventiva de policiamento. Ou seja, é o policial do dia a dia. A gente está falando do policial que você vê na rua. Que você dá bom dia ou não dá bom dia, né? Dependendo de onde você mora, porque, né, a gente sabe como são as coisas. Mas é o policial do dia a dia, é o que você vai para o trabalho, você vai ver a viatura dele, você vai ver ele uniformizado, fardado numa esquina. Então tem essa grande mudança ali em 1969 na segurança pública brasileira,
que o cotidiano policial brasileiro é militarizado. É repassado da Polícia Civil para uma polícia militarizada que é diretamente subordinada ao Exército Nacional. Também vou falar um pouco melhor dessa subordinação, porque é algo que eu acho que é pouquíssimo falado, até porque é muito obscuro, que é essa subordinação. Mas o que importa aí para nós é perceber como há essa mudança, né? A Força de Segurança Pública Civil, ela é retirada das ruas e colocada nas delegacias com a competência única de fazer a polícia judiciária, né? A persecução criminal, de transformar o inquérito em um processo criminal. Aí é a tal da Polícia Civil, né? Famosa. A famosa Polícia Civil, tal qual a gente conhece hoje. O DP, né? O delegado, o investigador, né? A figura do perito ali também subordinada. Enquanto a polícia militar vai se transformar nessa polícia do cotidiano. E o que a gente vai fazer no debate constituinte? A gente vai piorar tudo, porque a gente vai levar essa estrutura para a Constituição. A gente não só mantém a estrutura que a ditadura criou, como a gente constitucionaliza ela no artigo 144 da Constituição. A Constituição Cidadã de 1988. A Constituição Cidadã. Anuência de Ulisses Guimarães. E é curioso até a gente observar o debate da Constituinte, porque a sessão que debateria, a comissão que debateria essa parte da segurança pública e da segurança nacional, ela tem ali mais ou menos 40 convidados que participaram, 38 eram ou militares ou eram policiais, eram das forças de segurança pública. Então, a sociedade civil não debateu. Foi imposto pelas forças de segurança e pelos militares. Um dos grandes elementos do que restou da ditadura, né? A gente lembra da anistia. Mas é isso. Para pior do que a anistia, pior do que o perdão, foi mecanismos que a gente criou dentro da nossa própria democracia para que se continuassem com as políticas da ditadura, né? E essa estrutura policial, esse ciclo fracionado de policiamento, com uma PM realizando o policiamento cotidiano, por isso as pessoas dizem que a gente está lidando com um filhote da ditadura, né? Com uma cria da ditadura. Porque é nesse momento, é na ditadura que se faz esse estabelecimento da nossa estrutura e a gente constitucionaliza depois. E uma PM que não só ela é militarizada, né? Hierarquizada militarmente, equipada militarmente, como ela é também subordinada às Forças Armadas, ao Exército Nacional, em dispositivos legais extremamente obscuros que, assim, até mesmo pesquisadores do tema têm dificuldade de explicar até que nível se dá essa subordinação, né? A gente tem oficialmente, por exemplo, uma Inspetoria Geral das Polícias Militares, que ela é subordinada ao Comando de Operações Terrestres do Exército. Ela realiza inspeções, fiscalizações nas polícias militares. Você entra no site oficial deles, por exemplo, que é um site capenga, parece assim uma coisa antiga até, bem para não informar, gente, bem para você ter dificuldade de pegar informações. Uma transparência mesmo. alguma, né? É a transparência por mediocridade, né? Você deixa as coisas menos transparentes a partir de um serviço mal feito. Então é muito difícil mesmo pesquisar coisas sobre o tema. Você tem essas inspetorias e você tem algo ainda mais obscuro, que é a regulação de que os sistemas de inteligência da polícia militar, as P2, né, as famosas P2, são subordinadas diretamente ao Sistema Nacional de Informação do Exército. O que significa isso? Em que medida há essa troca de informação? Como isso quebra o Pacto Federativo, porque o chefe da PM é o governador e o secretário de Segurança, mas ele presta uma informação direta ao Exército Nacional, né? Então se quebra aí esse Pacto Federativo para manter essa subordinação completamente obscura ao Exército Nacional. E a gente sabe de todas as polêmicas que envolvem um trabalho de P2 da Polícia Militar. A gente sabe que é um trabalho que não está envolvido, não está infiltrado só no crime. P2 é um infiltrado. Em 2013 a gente ouviu muito essa palavra do P2 porque a gente tinha PM infiltrado em movimento social. Qual que é a tradução literal do... Ela vem de uma divisão que existia nos tempos da ditadura, inclusive entre P1 e P2. Cada polícia cada P se relacionava a um tipo de policiamento, né? E no caso o P2 era justamente policiamento de inteligência. E acabou que ficou nessa nomenclatura. Eu acho que ela nem é oficial hoje em dia, ela na língua falada mesmo, popular. Que ficou o P2.
E aí foram infiltrados em 2013 a rodo, né? A rodo. Foram fundamentais para aquela virada reacionária das manifestações, não foram? Com certeza, né? Porque a gente lembra, né, que eles agiram até com aquela questão dos agentes provocadores, né? Cenas de gente que acabou de quebrar alguma coisa e pulava para dentro do cordão policial e era acolhida depois, né? É um trabalho de inteligência, como funciona mesmo a inteligência policial, subordinada ali a um meio militar, e a gente sabe de toda a questão que existe entre militares e governo civil no Brasil. A gente sabe como até hoje é um poder que carece de controle da sociedade civil. A gente acabou de passar por uma tentativa de golpe em que a cúpula das Forças Armadas estava envolvida, né? Então ainda é um problema. Pois ouvindo você, eu fico impressionado que foi pelo fio da navalha que a gente não teve um golpe, não só com a anuência de todas as Forças Armadas, mas de todas as polícias militares. Se você for pegar, faz uma pesquisa nas PMs, sobretudo nessas maiores, né? O grau de adesão deles ao bolsonarismo pela via, evidentemente, da história do autoritarismo das polícias, né? Mas diga uma coisa, assim, que todo mundo pergunta, né? Não acabou, tem que acabar, que era o fim da polícia militar. Mas a gente sabe também que formações mais recentes, não só a partir de 1988, né, mas digamos que dos anos 2000 para cá, com a era Lula, vamos dizer, várias dessas polícias passaram a ter uma formação em direitos humanos. O que isso significa? Porque, pelo que você está narrando, a gente pode dizer que a estrutura, como a gente viu no Rio de Janeiro semana passada, como a gente vê na Polícia Militar de São Paulo, que alguém me disse uma vez que é maior que o Exército da Argentina. O efetivo policial do Estado de São Paulo é maior que o Exército da Argentina. Vocês terem uma ideia, que explica muita coisa. Mas é uma estrutura de ditadura militar. Tem no nome, então vamos chamar pelo nome. A PM tem estrutura de ditadura militar, não tem? Agora, e esses policiais que estão tentando fazer a coisa direito, eles não são vítimas desse sistema também? Professor, você citou, até voltar um pouquinho nisso, você citou a questão dessa adesão das polícias ao bolsonarismo, né? Eu lembrei de 2022, quando começou a ter aquelas paralisações na rodovia, teve até o maluco que se pendurou no caminhão lá e ninguém sabe onde ele está até um meme hoje. Eterno, né? Foi parar no espaço sideral. Falaram que vai virar até filme. Acha aí o meme Voz de Minha Alma, se conseguir a essa altura do campeonato, do maluco lá do caminhão. Nessa época, eu lembro de repetir várias vezes isso. A gente não estava diante de uma greve de caminhoneiros. A gente estava diante de uma greve policial. É impressionante. A gente que já participou de movimento social, a gente que já correu de bala de borracha, de gás lacrimogêneo, a gente sabe que a atuação da polícia naquela época, naqueles eventos, não é o normal, não é o comum de uma polícia militar. A gente sabe que o comum de uma polícia militar seria uma repressão extremamente violenta, inclusive, para protestos daquele nível. E o que a gente observa? Algumas situações eram até risíveis. Eu lembro assim, de ver uma cena de helicóptero da Marginal, em 22, da Marginal do Tietê, e tinha mais viatura fechando a Marginal do que caminhão. Tinha, assim, um grupo de 10 velhinhas na Marginal e as viaturas ocupavam mais espaço do que os protestantes ali naquele momento. Você teve declarações de policiais da ativa, não eram policiais da reserva, policiais da ativa se manifestando a favor do golpe, se manifestando a favor de que deixasse aquelas manifestações ocorrerem. Você teve a cena da PRF cortando grade de aeroporto, você teve PM prestando continência para os manifestantes bolsonaristas. Um jogo de empurra, aqui em São Paulo teve um jogo de empurra entre as autoridades policiais, assim, era coronel falando, não, mas isso aí não é comigo, é com o comandante lá, ou o comandante falava, não, isso aí é lá com o outro coronel. Dando entrevista, parecia que eles estavam rindo da nossa cara. Peraí, desculpa, parecia que eles estavam fazendo isso, ó, põe na tela aqui, Voz de Minha Alma. Né? Eles deram uma do sujeito do caminhão, né? Empurra para cá, empurra para lá, todo mundo pega um caminhão aí e desaparece nas suas responsabilidades. Exato. Esse foi o nível dos protestos. Muito facilmente, até protestos com pouca estrutura,
né? Um sujeito individualmente conseguia fazer isso. Por quê? Porque a polícia abdicou de fazer o que ela sempre faz, que é justamente o controle violento, inclusive, sobre esses movimentos de grande vulto. Então, eu costumo dizer que a gente passou ali, na verdade, por uma grande greve policial, a gente experimentou o que seria uma greve policial no país, e isso vem seguido do que já tinha acontecido no 7 de setembro, que você teve aqui em São Paulo o coronel tendo que ser afastado porque se manifestou a favor de manifestações golpistas e que hoje caiu para cima no governo Tarcísio. O Tarcísio puxou o nome de volta e colocou em posição de comando, dentro de uma reforma no coronelato da Polícia Militar do Estado de São Paulo que ele fez junto com o Derrite 2 anos atrás. Né? Então, foi condecorado. Esse é o ponto, pegando, né, para responder a pergunta que você me trazia, né, da questão da própria classe policial. Eu vejo a classe policial entrando num novo momento da nossa história. Né? Se a gente analisar tudo... infelizmente, o meu livro está virando já história mesmo, porque eu acho que a gente está tendo uma mudança muito forte nesses últimos anos. Vai ter que fazer o volume 2. Vou ter que fazer o volume 2, porque a gente parece estar diante de um novo momento histórico. Né? Na história do Brasil, que a gente vai observar, as polícias, lógico, sempre com um papel muito político, um papel muito importante, muito central na política do Brasil. Desde o Major Vidigal, lá que está lá no livro Memórias do Sargento de Milícia. Desde a época da escravidão, desde a época até ainda colonial, mas um papel ainda auxiliar. Né? A força policial ela nunca apresenta no Brasil uma capacidade organizacional própria, uma capacidade de formular as próprias políticas, as próprias bandeiras políticas. Ela vai sempre a reboque de uma elite política, né? A oligarquia imperial, a oligarquia da República Velha, a ditadura varguista. Depois, na ditadura militar, ela vem a reboque das Forças Armadas. Então, a gente sempre observa ela vindo a reboque de uma elite política. Após a Constituinte, que a gente comete esse grande erro de constitucionalizar uma estrutura que era da ditadura em democracia, a gente passa a ver essas instituições policiais mantendo as suas características de épocas ditatoriais, mas convivendo com as plenas liberdades da democracia. Né? Então, surge nas polícias o debate de que as instituições numa democracia têm que ser autônomas, têm que ter autonomia para decidir o seu próprio caminho. Surge uma voz de reivindicação dentro das polícias, com nenhuma política de controle a mais sobre a atividade policial. Né? Discutiu-se pouquíssimo em 30 e poucos anos de democracia como criaríamos novas medidas de controle sobre a atividade policial. Então você tem esse discurso das liberdades democráticas junto com uma estrutura completamente ditatorial, completamente vinda da ditadura, que é a das polícias. E isso vai criando um conflito. Dentro das fileiras policiais vai criando um conflito com a sociedade civil, com os governos civis. Né? Vai se criando uma narrativa que é comum da cultura policial no mundo todo e que aqui encontra um terreno muito fértil, de que a sociedade civil atrapalha o trabalho policial. Né? Então, qualquer coisa que acontece... É a frase do Tropa de Elite, o sistema é foda. Essa frase é muito repetida. Tropa de Elite 2, né? É uma das poucas coisas que o filme acerta. Aí criminaliza a política, sim, né? A milícia prevalece. Né? Exatamente. Essa noção isso tem tudo a ver com a milícia, policial, então. Tudo a ver com a milícia. Não à toa o Bolsonaro foi pro poder. A milícia ela vai surgir de uma ideia de que as leis atrapalham, né? O sistema de justiça formal atrapalha. Então, é aceitável que a polícia haja como matadora de aluguel. Né? Ela vai começar ali agindo como matadora de aluguel, isso vai aproximar ela do jogo do bicho. Ela vai começar a fazer segurança dos bicheiros. Dos bicheiros, ela já passa para uma segurança por exemplo, sistemas de transporte informais. Passa a ser dona dos sistemas de transporte informais. Passa a criar associações de bairro para ser dona das comunidades, dona dos bairros que ela ocupa. E hoje, né, com o tempo, ela vai virando esse monstro que ela virou hoje. Um monstro que está completamente ausente do discurso das autoridades no Brasil hoje. É muito interessante, cara. Eu, 3 dias antes da chacina, acompanhei com uma colega pesquisadora
a gente foi num evento organizado pelo Partido Progressista. Fomos lá observar o que era falado, um evento claramente organizado pelo Guilherme Derrite, que ia contar com várias figuras policiais de todo o Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Policiais fardados foram palestrar no evento, e o evento era organizado pela Fundação do Partido Progressista, o que eu acredito que não seja legal, né? Acredito que seja uma prática ilegal, mas policiais fardados e da ativa subiram para fazer discursos lá, e eles traziam ali muito desse discurso agora, tentando fazer o link da questão das facções com o terrorismo, né? Que é uma pauta que eu acho que a gente também vai acabar debatendo aqui. Que é associar o Comando Vermelho e outras bandidagens ao narcoterror. Ao narcoterror. Por que não é narcoterror? É importante o público saber isso. Vou chegar nesse ponto também, mas era muito interessante ver que como eles constroem essa narrativa. Eu ouvi essa frase lá, de um juiz. Ele disse, esqueça a guerra às drogas. A gente já está em outra prateleira. Esqueça a guerra às drogas. Esqueça a guerra às drogas. E isso está muito presente em toda a cúpula de segurança do Rio. Está começando a estar presente também aqui na cúpula de segurança de São Paulo. A guerra às drogas já está virando algo secundário no discurso político da segurança pública da direita. Agora, o que eles pregam é a existência de uma guerra territorial no Brasil. O que é muito curioso, porque há um paradigma do crime territorial no Rio de Janeiro, sim, não vamos negar esse fato. Porém, ao mesmo tempo, todos eles admitem que a maior facção do Brasil, que é o PCC, não é o Comando Vermelho, é o PCC, vindo daqui de São Paulo, funciona de uma forma completamente diferente, que é desterritorializada. Porém, eles seguem dizendo, seguem afirmando que o paradigma a ser imposto, né, para a gente discutir políticas públicas tem que ser a questão territorial do Rio de Janeiro. Não à toa fizeram aquela operação, mas por que eles estão dizendo isso? O que eles querem? O primeiro que eles não dizem a fundo o que eles querem, né? Porque o discurso de colocar essas facções simplesmente como terroristas, por si só não significaria muita coisa. Por que eles querem isso? É para aumentar algum poder investigativo das polícias? É para aumentar penas? Eles não falam, é para mudar o processo penal? Eles simplesmente vêm com um discurso, não, porque é muito grave, então vamos chamar de terrorista, porque terrorismo é grave. É um discurso bem raso. E a gente tem, para usar um termo, né, do direito, a gente tem que inverter esse ônus da prova aqui. Se eles estão defendendo essa mudança legislativa, eles têm que falar o porquê que eles querem defender essa mudança legislativa. E até agora eles não disseram. Enquanto eles não disserem, tudo me leva a crer, nesse momento que a gente está vivendo internacional, com a questão Trump e Venezuela e agora também a questão Trump e Colômbia, né, a explosão de barcos e tudo mais, tudo isso me leva a crer que a direita está simplesmente querendo levar um debate que é interno do direito nacional para o âmbito do direito internacional. Simplesmente é isso que eles estão querendo fazer, porque eles não demonstram outras consequências disso, eles não demonstram o porquê, a que veio essa proposta. Simplesmente é uma grande coincidência desse discurso ganhar força. O discurso não é novo, no meio policial o discurso já é mais antigo, é novo na política, até porque os policiais são novos na política. Então agora a gente tem mais acesso ao que é o discurso policial. Que é político ao mesmo tempo. Eles trazem esse discurso justamente no momento em que o narcoterrorismo tem sido usado pela maior potência política e econômica do país como uma forma de intervir na política da América Latina. Parece uma coisa dos anos 80 e de narcos lá do Pablo Escobar. Ó, infelizmente, está chegando a hora de ir. Mas antes aqui, ó, nessa reta final, vou fazer uma última pergunta para você. Senão aqui seremos defenestrados pela voz de minha alma. Calma aí, voz. Ó, de novo na tela aqui o link da Autonomia Literária, do livraço fundamental, que é uma história da polícia no Brasil, estado de exceção permanente? Pergunta, né? Do nosso glorioso Almir Felite, a quem eu agradeço. Tem aí o link para vocês lá na Autonomia Literária, lindamente. E em se tratando aí de autonomia literária, ó, aqui ó, o Crônica e Anacrônico também da Autonomia Literária. E
também aqui o livro do Felitti. Então, eu te entrego o meu aqui. Já garanti o meu aqui também. Já que a gente faz aqui as assinaturas. E para acabar aqui, olhando para essa câmera, essa lente da verdade, eu vou te fazer 2 perguntas para você responder na lata. Tá preparado? Faz tempo, né? Opa, vamos lá. Está fazendo doutorado agora, onde vai trabalhar as questões que envolvem essa polícia como elite política. E vai voltar para falar só disso. E não vai demorar muito, porque o Brasil vive disso. Ô Voz de Minha Alma, põe aqui na tela também, enquanto a gente fala tudo isso, as mães, as mulheres, as filhas, as tias, as cunhadas, as companheiras pegam esses corpos, choram esses corpos, sim, lutam. E certamente uma revolução brasileira vai sair da luta, do corpo, da indignação dessas mulheres diante desses massacres todos ao longo da história do Brasil. Eu escrevi sobre isso no portal do ICL Notícias, a guerra dos homens e o luto das mulheres que vivem lutando contra esse patriarcado. Chegou a hora da pergunta. Almir Felitti, o que é a polícia no Brasil? A polícia no Brasil, eu não tenho dúvidas de que hoje e sempre, desde o seu nascimento até os dias atuais, é uma ferramenta, um mecanismo para perpetuar um estado de exceção permanente nas periferias do Brasil. E o que é um estado de exceção permanente? Um estado de exceção permanente é uma ideia, uma imposição a determinados territórios do país, territórios de pessoas pobres, periféricas, com uma raça determinada, com uma classe determinada, em que os direitos dessas pessoas são permanentemente, todos os dias, suspensos em nome de alguma pseudo-ordem. Muito obrigado por ter vindo ao Provocação Histórica, meu cara. Eu que agradeço. Parabéns pela pesquisa, pela coragem da verdade. Tchau, produção. Tchau, Voz de Minha Alma. Tchau, grande público. Até a semana que vem aqui no Provocação Histórica. Turma, ficou pronto o meu novo livro que se chama É Só um Jogo. E se nada disso for real? O livro que eu escrevi até hoje, é o 13º livro que eu escrevi, que eu mais gostei de escrever. Uma provocação filosófica, assim, super inovadora, traz conceitos de matemática, filosofia, física e discussões que todos nós temos no nosso dia, mas de uma maneira totalmente nova. E eu diria até num estilo que revoluciona esse tipo de literatura. Eu vou lançar esse livro no dia 9 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, e vou falar sobre tudo o que está acontecendo, que as pessoas não têm nem ideia nesse mundo da inteligência artificial, e explicar para vocês de onde vieram os insights desse livro. E até vou ler um trechinho para vocês. O mais legal é que, além desse encontro incrível, vocês vão ter a oportunidade de adquirir o livro por um preço super especial e autografado. É o livro que eu mais gostei de escrever. E eu acho que vai ser o livro que vocês vão mais gostar de ler. Não que vocês vão sair do livro todo animadinho, não. Mas vão sair com a cabeça, pirando. Aquilo que um livro deve fazer com as pessoas. Um abraço e até dia 9.